Saudações a todos do canal. Mais uma vez estou aqui para contar um relato vivenciado por mim mesmo, há uns 5 anos atrás, aqui em Colina Parque, Roraima. Meu nome é Evandro Alves. Na época eu tinha chegado do estado do Maranhão, pois minha mãe tinha comprado um sítio aqui na região e eu vinha a passeio. Acabei gostando do lugar e até hoje estou por aqui. Ao chegar no sítio de minha mãe, fiquei encantado com o lugar. Um grande espaço na frente e ao fundo uma pequena mata, com um igarapé que desaguava em um rio mais à frente. Havia macacos, capivara, porco do mato e todos os bichos que você pode imaginar cruzavam essas florestas, pois essa pequena floresta que tem ao fundo é ligada com uma maior ainda. Meus parentes, sempre ao final de semana, vêm para tomar banho e fazer churrasco, e aquela festa. Mas, no meio da semana, só ficava eu e minha mãe. Quando cheguei aqui, observei que meus irmãos só gostavam de tomar banho no igarapé, mas ninguém ajeitava nada. Só eu que limpava o caminho. Eu, como sempre, fui caprichoso, ajeitei tudo logo. Fiz uns degraus de cimento e uma parte do caminho, que era um pouco inclinada, eu fui cortando os galhos que atrapalhavam a passagem e coisas desse tipo. No final de semana, quando eles vinham, sempre tinha uma mudança e eu sempre procurava melhorar para o conforto de todos. Pois, da casa de moradia para o igarapé, a distância era de 60 metros. Na época que cheguei aqui, a casa de minha mãe, como da maioria aqui na região, era de madeira. E como eu sou pedreiro, minha irmã falou assim: "Mano, vou comprar os materiais para você fazer a casa da nossa mãe de tijolos. Daí você desmancha a casa de madeira e faz um grande tabuado aqui, na beira do igarapé. Você faz também uma casa na árvore aqui, na beira do igarapé, e puxa energia para cá." Bom, foi uma ótima ideia, ficamos animados com tudo isso. Na verdade, tudo saiu como planejado, só que aos poucos, pois tudo que eu fazia era sozinho, com a ajuda da minha mãe, é claro. Tudo ficou lindo, fiz o grande tabuado e também a casinha de árvore, pois essa era a atração principal. Todos gostaram muito. Sempre que ficava escuro, acabava a brincadeira no igarapé, mas agora, com energia e a casinha na árvore, era uma festa só. Para vocês terem uma ideia, nessa casa da árvore tem até geladeira, tem fogão, sofá, TV e tudo mais. E uma vez dormiram 11 pessoas lá, entre irmãos e sobrinhas. Mas essa animação era sempre aos sábados e domingos, pois no meio da semana, como disse antes, ficava apenas eu e minha mãe no sítio. E como eu falei a vocês, esse igarapé é muito bom de peixe. Eu sempre gosto de pescar, de preferência à noite, mas prefiro pescar de malhador, porque você deixa lá e no outro dia vai ver o que pegou. Mas o problema era que todas as manhãs, quando eu ia verificar o malhador, os peixes estavam todos comidos, só restava a cabeça dos peixes. Minha mãe falava que deveria ser ariranha, um tipo de foca do rio. Mas eu falei assim: "Mãe, eu acho interessante é que não rasga o malhador. O que quer que seja, come o peixe sem rasgar as redes." Bom, um belo dia, saio para uma festa à noite. E quando retorno, para não acordar minha mãe, resolvi dormir na casa da árvore do igarapé. E pensei: bom, além de dormir lá, eu vejo o que está comendo os peixes e deixando só as cabeças deles. Deitei um colchonete no terraço da casa da árvore e de lá dava para ver onde o malhador estava armado. Todas as luzes estavam apagadas da casa. Só deixei uma por cima do igarapé para não ficar aquela escuridão total. Lá por volta das 3 horas da madrugada, escutei um barulho na água,
como se alguém estivesse tomando banho. Mas não me levantei. Fiquei quieto, observando, e vi uma mulher dentro d'água, descostas. No momento, pensei que poderia ser minha mãe, mas aquela hora da noite era impossível. Aquela mulher estava nua, e seus cabelos eram pretos, que brilhava parecendo uma índia. E ela estava no malhador, comendo os peixes, bem ali na minha frente, pois o cheiro de peixe cru exalava pelo ar. Ela veio até o tabuado e ficou sentada com os pés dentro d'água, comendo peixe, como se estivesse admirada com tudo aquilo que estava construído aí na beira do igarapé. A iluminação era pouca, mas confesso a vocês, ela tinha um corpo perfeito e seus cabelos muito grandes que cobriam seus seios. Eu fiquei admirado, pois com certeza aquela mulher era a mãe d'água, que todos falam, sem dúvidas alguma. Isso durou cerca de uns 5 minutos, pois minha mãe, preocupada comigo, veio chegando com uma lanterna e a mulher se jogou na água. Nesse momento acendi todas as luzes e minha mãe perguntou: quem foi que pulou na água? Queria saber se era alguma namorada. Expliquei tudo a ela o que tinha acontecido e, para minha surpresa, ela acreditou, pois quando falo para alguém o que vi, nem sempre as pessoas acreditam. Pois minha mãe falou que há um tempo atrás veio buscar um dinheiro que ficou no bolso de uma roupa que tinha ficado lá no igarapé, à noite, e viu uma mulher tomando banho, mas ao chegar lá, a mesma sumiu. Ninguém é obrigado a acreditar, mas o importante é que com esses olhos que a terra há de comer, eu sei que eu vi a mãe d'água. Uma boa noite a todos. Meu nome é Kiara e o que vou contar foi contado pela minha avó Martina durante várias gerações, para mim e para os outros netos e bisnetos dela. Ela morreu pedindo que não deixássemos essa história morrer com ela. Portanto, a trago aqui para que chegue ao máximo de pessoas que vocês conseguirem levar. Acreditando ou não, eu preciso dizer que jamais me esquecerei daqueles lindos olhos azuis lacrimejando todas as vezes que parava para contar essa história. Para minha nona Martina. Vou narrar em primeira pessoa, como se ela mesma estivesse contando essa história. Era o ano de 1945 e a Europa estava arrasada pela Segunda Guerra. Me lembro bem, aos 13 anos, eu estava em casa com minha mãe, conversando de como seria a vida agora que a guerra havia terminado. Mas os horrores vividos ainda nos apavoravam. De repente, meu pai, um italiano forte e alto, abriu a porta eufórico e disse: arrumem as malas, partiremos em 3 dias para o Brasil. Aquelas frases pegaram todos de surpresa. Lembro que minha falecida mãe disse: como assim vamos para o Brasil? Meu pai, com os olhos brilhando, respondeu: sim, vamos. O navio parte em 3 dias. O governo brasileiro está pagando a viagem e eu consegui vender nossa propriedade. Vamos todos começar uma nova vida por lá, longe daqui. Minha mãe sorriu também e já correu para arrumar as malas. Me lembro que estava perdida em meus pensamentos de como seria atravessar o mar, ir para outro continente, quando minha mãe me disse: ei, menina, para de sonhar, vai logo arrumar suas coisas, temos só 3 dias para a viagem. Para minha mãe, eram apenas 3 dias, mas para mim pareciam 3 anos, tamanha ansiedade. Enfim chegou o dia. Nós morávamos em Gênova, então não demorou muito para chegarmos ao porto. Procuramos nossa embarcação e quando encontramos, meus olhos se perderam, deslumbrado pelo tamanho e imponência do transatlântico. Seu nome era Liberdade. Estávamos saindo de uma Europa em crise, totalmente devastada, e indo para um mundo novo.
Eu me sentia como os desbravadores que descobriram a América. Subi as escadas que davam para o convés da minha família, enquanto meus pais e o restante dos adultos terminavam os trâmites da viagem. Fui até o parapeito do navio para ver o restante das pessoas subindo. Eram centenas que, como nós, buscavam aquele recomeço. De onde eu estava, pude ver também quando os marinheiros embarcaram animais de pequeno porte, como galinha, porcos, cabras, entre outros animais, que serviriam de alimento em nossa jornada de pelo menos 40 dias pelo mar. Tudo estava pronto. O comandante deu sinal para a partida e quando a embarcação saiu do porto, olhei e dei meu último adeus àquela terra onde o mal havia reinado. Eu só não sabia que o mal se apresentaria também de outras formas e este havia embarcado conosco, se escondendo nas sombras. A primeira noite no mar foi inesquecível. Eu fiquei olhando aquela imensidão pela janela da cabine, enquanto meus pais e meus tios conversavam sobre como seria a nossa vida. Assim que o dia nasceu, fiz meu desjejum com minha família e corri para o convés, onde vi uma cena que me marcou para sempre. Uma imensa baleia saltou das águas e desapareceu mar adentro. A beleza daquilo me paralisou, até que alguém tocou meu ombro e me disse: "A primeira vez no mar a gente nunca esquece." Saí do transe e olhei para trás, onde um homem alto estava a admirar também a imensidão à nossa frente. Eu respondi a ele para quebrar o silêncio: "O senhor tem razão." "Meu nome é Anthony. Prazer." Sorri e me apresentei também. Anthony era um dos marinheiros responsáveis pelo convés. Ficamos um tempo conversando e ele me contou várias histórias de suas viagens pelo mundo. Depois se despediu e voltou aos seus afazeres. Resolvi então explorar um pouco o navio. Minha cabine era no segundo pavimento e eu queria ver mais daquela magnífica embarcação. Desci até onde elas começavam e vi um corredor enorme. Reparei que algumas portas estavam abertas e as pessoas conversavam sobre tudo, inclusive como seríamos recebidos no Brasil. Eu, ainda distraído, observava cada detalhe quando bati de frente com outro garoto e caímos sentados. "Ei, cuidado, olha por onde anda", disse ele. "Você também", respondi já me levantando. Após ficarmos de pé em silêncio, o menino falou: "Meu nome é Mateus. E o seu?" "Martina." "Prazer, Martina", disse ele. "Você está explorando o navio também?" Respondi que sim, que já havia andado por todo o convés e agora estava olhando os setores das cabines. "Legal, eu já vi tudo por aqui, vi o convés também. Agora vou descer aos níveis inferiores na sala de máquinas, quer vir comigo?" Eu aceitei e partimos para a nossa aventura. Ali era o começo de uma grande amizade. Exploramos tudo o que pudemos e fomos onde os marinheiros ficavam. Descemos à casa de máquinas, onde fomos bem recebidos por um marinheiro chamado Eduardo, que de pronto nos mostrou as gigantescas fornalhas que faziam os enormes motores funcionarem. Faltava descer até os porões, onde ficavam os mantimentos e os animais vivos, que serviam de alimento devido à jornada. Descíamos as escadas quando ouvimos alguns marinheiros falando em voz alta. "Como isso aconteceu? Não temos nenhum animal que pudesse estraçalhar o porco desse jeito." "Não sei", respondeu o outro, "mas devemos chamar nosso imediato e informar o que aconteceu." "Certo", retrucou o outro, saindo correndo. Nós ficamos muito curiosos e resolvemos bilhotar mais de perto. Descemos cuidadosamente as escadas para olhar. No momento, o marinheiro que havia ficado se afastou e conseguimos ver a situação do animal. Ficamos chocados. Ele estava todo estraçalhado, com as vísceras de fora, cheio de marcas de garras e mordidas. O susto foi tão grande que nos jogamos para trás e acabamos tropeçando em um balde que chamou a atenção do marinheiro. "O que vocês estão fazendo aqui, suas pestes?" Nos entreolhamos e saímos correndo, assustados, escada acima. Corremos para o setor das cabines e nos separamos momentaneamente, indo cada um para o seu lado. Entrei rapidamente na minha e quase atropelei meus pais na porta. Minha mãe me olhou assustada e perguntou: "Martina, eu estava indo te procurar. Vamos para o refeitório, vamos, menina." Eu estava tremendo devido ao susto e acenei com a cabeça que sim. Acompanhei minha mãe e fui pensando qual animal poderia ter feito aquilo.
Andamos pelos corredores lotados até chegar ao refeitório, onde seria servido o nosso almoço. De lá, eu vi de longe Mateus com seus familiares. Nos entreolhamos e nos cumprimentamos com a cabeça, mas não nos vimos mais naquele dia. Após o almoço, subi para o convés e fiquei olhando aquela imensidão, pensando em tudo o que tinha acontecido. Só percebi que o dia havia acabado quando uma imensa lua cheia começou a surgir no horizonte. Eu me perdi nos próprios pensamentos, admirando o reflexo da lua no mar quando alguém me chamou a atenção. Linda, não? Me virei assustada. Quem está aí? Uma figura foi saindo por trás das sombras do convés. Era um homem alto. Devia ter 1,90 aproximadamente, cabelos curtos e uma barba espessa. Me chamo Carlos. Olhei desconfiada, mas mantive a educação. Martina. Ele continuou. A lua é mesmo muito linda, não, Martina? Sim, senhor. Respondi, me acalmando aos poucos. Aprecie bem, pois este esplendor você só consegue ver em alto mar. Parece que ela chega a tocar na terra. Ele realmente admirava aquele cenário, talvez até mais do que eu, mas de repente desconversou. Você não deveria estar no refeitório? Já estão servindo o jantar. Corri, pois minha mãe deveria estar muito aborrecida. Onde você estava? Disse ela depois de me fuzilar com os olhos. Eu estava no convés, mamãe, perdi a hora. Senta e coma, disse ela mais calma. Sentei-me em uma mesa próxima à porta e logo vi meu amigo Mateus entrando, que também me fez um aceno. Meu pai viu e perguntou quem era. Eu disse que era um amigo que havia feito no decorrer do dia. Meu pai fez um aceno positivo com a cabeça e voltou a comer. Aos poucos, meus familiares foram chegando e se sentando à mesa conosco. Quando o recinto estava completo, vimos entrar um senhor trajando um uniforme diferente dos demais marinheiros, todo cheio de pompa. Era um senhor dos seus 60 anos, barba branca, porém tinha um porte atlético, mesmo com aquela idade. Ele vinha acompanhado de outros marinheiros e subiu uma espécie de palco onde todos puderam ver melhor. Um dos marinheiros pediu a atenção de todos por um momento. Então, o homem de barba branca começou a falar. Boa noite a todos. Meu nome é Micael e eu sou o capitão deste navio. Nossa viagem até o Brasil vai levar cerca de 40 dias e faremos o possível para torná-la o mais agradável possível. De repente, ele foi interrompido bruscamente por um marinheiro que entrou assustado e lhe disse alguma coisa ao ouvido. Todos do recinto se entreolharam sem saber o que estava acontecendo e eu e Mateus trocamos olhares, mas já sabíamos o que poderia ser. O capitão ficou pálido, mas se recompôs e terminou seu discurso. Desejou boa noite e se retirou rápido, seguido pelos outros marinheiros. Terminei rapidamente de comer e saí da mesa, sendo seguida por Mateus. Minha mãe disse algo que eu sequer ouvi. Temos que encontrar um lugar para vermos o que está acontecendo sem ser visto, disse Mateus. Eu acenei positivo com a cabeça e diminuímos os passos. Logo que chegamos à escada, que dava acesso aos porões de carga, notamos uma movimentação estranha. Vários marinheiros subiam e desciam com muita pressa. Nós esperamos e descemos lentamente a escada até chegar a um ponto onde não éramos vistos. Foi então que vimos o capitão cercado de marinheiros olhando algo no chão. Temos que chegar mais perto, falei, e Mateus concordou. Descemos mais uns degraus e nos escondemos atrás de uns tonéis, e só então conseguimos ouvir quando o capitão disse: esse pobre animal foi estraçalhado. Parece que um leão o atacou, olhem as marcas das garras. Um marinheiro replicou: capitão, não temos nenhum animal dentro do navio que poderia ter feito isso. O capitão ficou em silêncio. Eu já vivi muito, tanto em alto mar quanto em terra firme. Vi e vivenciei coisas que vocês jamais acreditariam. Quero que façam pares, melhor, grupos, e peguem as armas que temos guardadas. Basculem cada canto deste navio, desde a sala de máquinas até a ponte. Olhem cada duto, cano, onde couber um animal, ou até mesmo um homem, e se virem alguém ou alguma coisa suspeita, não pensem, atirem para matar. Os homens se entreolharam espantados e perguntaram quase ao mesmo tempo: mas, senhor, o que devemos procurar? O capitão
que até o momento olhava para as feridas daquele animal estraçalhado no chão, apenas ergueu os olhos e ordenou: procurem um manaro. O susto com aquela palavra foi tão grande que caímos sentados, chamando a atenção de todos, que rapidamente se viraram para onde estávamos. Mas como bons pirralhos que éramos, saímos dali novamente sem ser pegos. Corremos desesperados pelo navio até chegar à ala das cabines, onde paramos e nos encaramos. Após alguns segundos, eu quebrei o silêncio. Você também ouviu ele dizer, né? Sim, procurem um manaro, foi o que eles disseram. Eu ouvi a minha nona contar histórias de manaros, mas não acredito que eles possam existir. Eu também, respondi assustado. No interior, essas coisas são muito difundidas. A de um homem que tem a sina ou que faz um pacto de se transformar em lobo. As histórias dizem que se transforma em noites de lua cheia. Então Mateus me interrompeu, apontando para o céu, dizendo: cheia como está agora. Naquele momento nos olhamos e corremos para nossos pais. Estávamos no meio do oceano, em um navio repleto de passageiros, onde um ou vários poderiam ser o tal manaro, ou como é conhecido em outros lugares, simplesmente um lobisomem. Já em minha cabine, sem que o sono pudesse chegar, comecei a lembrar das histórias de manaros que dizia que alguns traziam essa maldição de se transformar em noites de lua. Eles atacavam animais, pessoas e ainda, segundo as lendas, alguns, mesmo transformados, não perdiam a consciência, eram astutos e vingativos. E agora, segundo o capitão, tínhamos um ou mesmo vários a bordo. Fiquei imaginando quem poderia ser no meio daquela gente toda. Me perdi nos pensamentos até finalmente pegar no sono, mas já era quase de manhã. Ei, acorda, vamos para o café, já está sendo servido, disse minha mãe. No refeitório, todos falavam sobre a tal festa que seria dada. Olhei e vi meus pais conversando com uma outra família. Falava animado com o Senhor de como seria a nova vida no tão sonhado novo mundo. Minha mãe falava com uma senhora que estava com uma criança nos braços, um bebezinho de uns 2 a 3 meses. Martina, essa é minha amiga Marta. Esse pequeno é o Marcos, o passageiro mais novo do navio. Eu sorri por educação, mas eu não estava com o menor interesse, nem naquilo, nem em festa, eu só pensava no manaro. Avistei Mateus e fiz sinal com os olhos. Nos sentamos, como sempre, perto da porta e vimos alguns marinheiros chegando. Curiosos, nos aproximamos para tentar ouvir o que eles falavam. Manaro, onde já se viu o capitão pedir para acharmos isso, disse um deles rindo. Olha, o capitão é um velho lobo do mar e eu não duvido de nada sobre o céu e a terra, disse o outro. Nós estávamos atentos às conversas, até que ouvi uma voz atrás de mim. Conseguiu ouvir o que queriam? Com um susto, olhamos para trás e era Anthony. Oi, Anthony, que susto você nos deu. Oi, Martina. Parece que viram um fantasma, disse ele rindo. Rimos também e percebi que ele estava armado. Ele percebeu que eu havia visto a arma e disse: não se preocupe, essa arma é apenas para nossa segurança. Parece que temos um clandestino aqui atacando os animais. Um clandestino? Disse Mateus. Sim, algum felino deve ter entrado no navio no porto e nós não percebemos. Ele já matou 2 porcos. Felino? Estranhei. Sim, ou você acha que pode ser outro animal, Martina? Ele me olhava muito sério. Não sei, respondi. Bom, vou andando e vocês dois não fiquem de bobeira à noite pelo navio. Nunca se sabe o que se esconde nas sombras. Senti um arrepio correr pelo corpo quando ele falou aquilo. Mais um dia no mar chegava ao fim, e no horizonte a lua cheia dava sinais que iluminaria mais uma vez aquela noite. Mateus e eu conversávamos no convés sobre o que passamos na guerra, e nem vimos o tempo passar. Até nos esquecemos do lobisomem que poderia estar entre nós. Mas quando a lua estava no meio do céu, e estávamos admirando a sua beleza, chegamos a uma cabine onde havia uma multidão. Me assustei ao ver minha mãe, que amparava sua amiga enquanto essa apertava seu filho entre os braços. O capitão também estava lá. Ele queria saber o que estava acontecendo. Dona Marta ainda tremia. Eu estava aqui arrumando meu bebê com a porta entreaberta,
quando senti um cheiro de carniça insuportável. Quando me virei para o lado, para ver se estava aberta ou fechada, olhei para trás e vi uma pata peluda empurrando a escotilha. Em um ato de reflexo, eu corri e fechei a porta na mão daquele bicho. Ele urrou e começou a unhar a porta, veja as marcas. Então, ele começou a tentar derrubá-la. Meu bebê se assustou e quanto mais ele chorava, mais agitado e com raiva a criatura ficava. Eu não sei como ele não conseguiu entrar. Todos se entreolharam espantados com o relato da mulher, ainda em choque. O capitão ouviu tudo atentamente e se levantou e ordenou aos marinheiros: vamos, mexam-se, peguem as armas, os arpões, o que tiverem, procurem essa criatura. Os marinheiros saíram rápido. Mateus e eu ficamos ali apavorados. Isso foram tiros? Disse mamãe, fazendo a gente voltar à realidade. Sim, eu também ouvi, disse Dona Marta ofegante. Mais adiante, vimos um tumulto. Vários marinheiros juntos e também vários passageiros estavam próximos a uma escadaria que dava para os compartimentos inferiores. Ouvimos outro tiro seguido de um grito de dor, e então o capitão desceu com outros marinheiros. Fez-se um silêncio mortal até que o capitão voltou com um homem ferido nos braços. Era Anthony e estava com o uniforme rasgado. Ele vinha apoiado no marinheiro Marcos. Quando passou por nós, eu vi marcas de garras em seu peito enquanto o levaram para a enfermaria. Então, nós fomos atrás deles. Eu ouvi o capitão fazendo o que parecia ser uma ameaça a Anthony e não entendi por que ele faria aquilo a um sujeito machucado. Ele dizia que era a última chance que ele teria. Mas chance de quê? Eu não estava entendendo mais nada. Foi então que um dos médicos percebeu que a gente estava bisbilhotando e mudou de assunto. Você teve muita sorte, disse o médico. Mas o que aconteceu lá embaixo? Anthony sentou-se na cama e começou a relatar o que havia acontecido lá embaixo, próximo à casa de máquinas. Eu ouvi alguma coisa descendo, correndo as escadas, sentindo a casa de máquinas, e então acompanhei. De repente, eu vi uma criatura enorme. Era um ser negro, todo peludo, uma mistura de cachorro com homem, e então eu não hesitei. Atirei. Mas ele se virou e veio na minha direção, e me deu uma patada no peito, me jogando para trás. Todos ficamos chocados com o relato de Anthony. Os marinheiros começaram a falar para o capitão. Senhor, nós vasculhamos toda a sala de máquinas e não encontramos nada, apenas algum vestígio de sangue. Mateus e eu ouvimos tudo da porta. Quando estávamos nos retirando, batemos de frente com Carlos e outro marinheiro, e ele nos disse: crianças, melhor vocês ficarem com seus pais. Aqui fora não é um lugar seguro, pelo menos até encontrarmos essa criatura e darmos um fim nela. Mateus olhou para ele e me falou: esse homem me dá arrepios. Anthony ficou uma semana na enfermaria. Os dias depois do incidente passaram-se tranquilos. A lua cheia já havia passado e o capitão estava convencido de que era um lobisomem e que, portanto, ele só atacaria na próxima lua cheia. Já estávamos há 15 dias em alto mar e a próxima lua seria no final do mês. O navio voltou a ter certa tranquilidade. Até começamos a preparar uma festa que havia sido esquecida devido aos incidentes da fera. Eu estava novamente no convés e ouvi de novo aquela voz no meu ouvido. O mar está lindo, não é, Martina? Olhei para trás e era Anthony. Ele já estava totalmente recuperado. Sim, é lindo. Como está o seu ferimento? Ele sorriu meio constrangido. Tá bem melhor. Vai ficar uma cicatriz, mas nada que uma boa camiseta não tampe. Rimos e ele se despediu. Quando me virei, percebi que Carlos estava me olhando de longe. Aquele homem me arrepiava, mesmo naquela distância. Mas uns dias passaram e finalmente chegou o dia da festa. Por volta das 8 horas da noite, todo aquele povo no convés bebia e comia e cantavam músicas italianas. A alegria reinava. Mateus e eu brincávamos com outras crianças que havíamos conhecido no navio. Nós chegamos ao convés e olhamos o céu, e do nada algo nos apavorou.
Reparamos que alguém havia feito as contas erradas, pois lentamente foi surgindo, por trás de uma nuvem, uma imensa lua cheia. Mateus e eu nos olhamos assustados e corremos para perto de nossos pais. Todos viram o vento arrastar as nuvens enquanto aquela lua enorme resplandecia. Foi uma correria medonha, todos se preparavam para um possível ataque da fera. Mateus e eu estávamos próximos à escada que dava para a sala de máquinas e vimos Anthony descendo, correndo por ela. Pensamos que ele fosse buscar alguma arma, e então descemos atrás dele para ver se achávamos algo, porque também queríamos proteger nossas famílias. Adentramos cada vez mais o fundo da sala de máquinas, até um quarto totalmente escondido, bem para trás das grandes fornalhas. Anthony, onde você está? Nesse momento, para nossa surpresa, vimos que ele estava despido, em posição fetal, gemendo como se sentisse muita dor. Anthony, você está bem? Perguntei inocente. Ele levantou os olhos, mas aqueles olhos agora estavam vermelhos, e então nos disse: saiam daqui enquanto ainda dá tempo. Ele se levantou e nos empurrou até as paredes. Caiu novamente e começou a rolar no chão. Nós ouvimos um som como de ossos se quebrando. Aquilo era inacreditável. Nós estávamos assistindo uma transformação de um Manaro bem à nossa frente. Começou a crescer pelos por todo seu corpo. Sua estatura chegou rapidamente a 2 metros de altura. A criatura ficou mais forte e seu rosto começou a se deformar. Surgiu uma espécie de focinho como de um cão, da raça pastor alemão. Suas orelhas começaram a crescer também, e à nossa frente não era mais a figura de um homem, e sim de uma criatura vindo das profundezas das trevas. Mateus e eu ficamos paralisados diante daquela cena de terror. Nós nos abraçamos